Quando você pensa que tem de tudo, você não tem nada. E posso dizer dessa forma para você entender: tudo que você tem não te pertence. Aquelas coisas que não te faz bem, aquelas coisas que não prestam para você, não te pertence e também não pertence a Deus. Pertence àquele outro e Deus está de olho. Entendeu? Então não te pertence essas coisas que não prestam. Mas essas coisas que prestam, essas coisas que são importantíssimas para você, que você aprova, que você gosta, que você vive, essas coisas também não te pertencem. Pertence àquele que morreu na cruz do Calvário por você. Ele herdou todas as coisas, viu? Ele herdou você. Você tem uma prestação de conta com ele em tua vida. Você tem que prestar conta. Você tem que, num desses dias você tem que dizer: só o Senhor é Deus, cara. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer, diz a palavra, infinitamente mais nas nossas vidas. Então, tudo que você tem, bom ou ruim, não te pertence. A coisa que não presta vai para um saquitel furado, diz a palavra. Mas as coisas que prestam, o Senhor arquiva, o Senhor guarda, para ir dispensando cada dia para você. Porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz, diz a palavra. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Salvador, o Criador. Ele morreu na cruz por nós e não fez isso em vão. Ele sabia do que estava fazendo e também sabia que era desejo do Pai que fosse completa toda aquela missão. Ele se entregou na cruz por mim, Ele se entregou na cruz por você, para que hoje eu ou você pudesse possuir alguma coisa nessa terra. A palavra nos diz que lá nos tempos de Elias, de Eliseu, entendeu? De Josué, a palavra nos diz que havia uma terra a qual Deus mandou seu povo para lá. E lá eles comparam que essa terra tem coisas grandiosas. Cachos de uvas para ser carregado, cada cacho por 4, 5 homens. E olha que ideia é essa, né? Tantas coisas maravilhosas, mas tinha também gigantes naquela terra. Então se tinha bênçãos sobre bênçãos, se tinha fartura naquela terra, tinha também gigantes, para proibir que alguém tocasse naquilo. Mas se havia alguma coisa ali, foi Deus que permitiu, e Deus então manda seu povo ir para lá. Vai lá alguns e voltam correndo com medo e diz: não vamos não, nós não vamos lá porque lá há gigantes, e eles vão nos matar lá. Então Deus levanta 2 homens valentes, que é Josué e Caleb, né? Levanta e eles vão para lá e eles conseguem trazer aqueles grandes frutos, viu? Deus dá a eles possibilidade de tomar posse daquela terra. Eu quero te dizer, você está numa terra que mana leite e mel, tu está numa terra farta, poderosa, cheia de bênçãos, mas você só usufrui dela se tiver o dono da vida, o herdeiro, o co-herdeiro. Diz a palavra, Jesus é herdeiro e co-herdeiro. Ele é herdeiro de pai e filho de pai vivo, de pai poderoso, de pai que venceu na terra com toda a sua construção, com toda a sua criação. Alguns dizem até hoje que Deus fez a terra erradamente porque deixou Adão e Eva errar daquele jeito. Não, Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito.
deu um jeitinho de Adão e Eva pular daquele paraíso onde já estavam de beleza, vivendo a mordomia. Adão devia tirar a maior honra. Os animais aqui, o nome de um e de outro, as plantas, tudo foi eu que dei, mas não foi nada, foi Deus que deu. Uma ordem para que aquela mulher não tocasse em uma certa fruta ali, ela vai tocar naquela fruta. Uma serpente vai convencê-la que ela faça assim, que ela vai ser, juntamente com seu marido, alguém poderoso. E aí o marido chega, pega ela comendo, o Adão, chega ela, pega ela comendo e aceita aquela fruta e come também, esquece do amor que o Pai, Deus, tinha sobre a sua vida, protegendo ele sobre aquela terra. E ele vai ganhar um castigo tremendo, ele vai para uma terra seca, para uma terra árida. Olha, ele vai ter que viver naquele lugar. Ele vai ter que dar conta, e ele foi lá, viveu, deu conta do recado. Aquela mulher, a Eva, era para murmurar contra o seu Deus, mas veio o primeiro filho e ela abençoou. Deus que expulsou ela lá de fora, lá de dentro do paraíso, ela abençoa, porque ela tinha ciência de que o seu Deus estava sabendo fazer o negócio. Depois veio um outro filho e ela abençoa também. Diz a palavra que esses dois filhos caem em contenda, um briga com o outro, ou seja, um mata o outro. Porque um é poderoso, com certeza não havia contenda no seu coração, que ele tinha um coração preparado para Deus. Mas o outro tinha inveja, e o outro tirou a vida desse homem. Esse outro, ele foi pelas matas fora fazendo a sua obra, daqui a pouco ele ouve uma voz grossa, perguntando por aquele a qual desapareceu diante dos seus olhos. E ele cobra dessa voz, ele cobra de Deus, ele diz: por que me cobras essa coisa se o Senhor é ciente, se o Senhor sabe de todas as coisas? Por que o Senhor não sabe para onde foi ele? O Senhor fala para ele, ele fala que o ego dele, tudo dele, de dentro dele, clama por um Deus vivo. Eu não sei, eu não consegui dizer essa palavra. Mas aí aquele homem, ele ganha um castigo. Ele vai para uma terra onde vai fazer uma nova nação, uma nova geração. Ele não é assassinado ali, morto ali por Deus, não. Deus não castiga ele ali. Mas ele vai viver uma terra árida, ele vai viver uma terra seca também. Porque ele tirou aquele que amava a Deus, aquele que adorava a Deus da terra. E se eu continuar aqui, você vai entender. Quando na cruz do Calvário o Senhor Jesus olhou para aqueles homens que o sacrificavam, ele via ele via você, que precisava se defender desse tipo de leis, de ordenança, que se levantou já no tempo daquele homem, que foi fazer mulheres e filhos através da sua geração. E a coisa toda é desse jeito. Como é que vai a tua vida? Como é que vai você? Como vai você? Só que eu não vou cantar desse louvor que é ímpio, não. Eu preciso saber da sua vida. Não, eu não preciso saber da sua vida. O Senhor precisa saber da sua vida. Ele está te procurando. Diz a palavra que Ele procura entre os espinhos aquela pérola que foi lançada e jogada. Ele procura entre as covas. Ele procura entre um lugar árido, com muito problema, aquele que chora e sofre. Ele procura nas trevas, ele procura no inferno, ele procura onde quer que for aquele que ele quer tirar dali. Diz a palavra que muitos vão saber que Deus é Deus. Diz a palavra ainda em Lucas 5, alguma coisa, diz que os mortos ouvirão a sua voz. Mesmo estando mortos, saberão que o Senhor Jesus é o Senhor. Mas eu quero te dizer, não espere você morrer para ter conhecimento do Senhor, não.
Tenha conhecimento do Senhor ainda em vida, porque é quando você pode praticar as coisas boas e ser acumuladas no céu. Porque depois de morto, alguém vai ter que ouvir, mesmo morto, que o Senhor é bom, mas não vai poder fazer mais nada porque está morto. Então eu quero dizer isso para você. Jesus te ama. Se guarde, se proteja. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto.